Olá, amores, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre eletricidade e magnetismo. Bom, amores, hoje nós vamos falar sobre energia elétrica em movimento, permitindo ou impedindo que a energia elétrica passe e perigos da energia elétrica. Bom, a energia elétrica chega aos postes de luz das ruas e depois às nossas casas, por meio da corrente elétrica. A corrente elétrica são cargas elétricas em movimento ordenados que chegam a nossas casas no interior de cabos e fios elétricos. Observe, para um aparelho elétrico funcionar, ele deve ser ligado a uma tomada, onde geralmente saem dois fios, pois quando acionamos o interruptor do aparelho, a energia elétrica passa pelos dois fios, fechando o circuito elétrico, fazendo o aparelho funcionar. Então, qualquer aparelho movido a energia só funcionará quando o circuito elétrico estiver fechado. Observe o exemplo ao lado. Circuito fechado, lâmpada acesa, chave fechada. Circuito aberto, lâmpada apagada, chave aberta. Bom, há materiais que permitem a passagem da corrente elétrica e outros que não permitem. Esses materiais são chamados de condutores e isolantes. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de condutores elétricos, como por exemplo o aço e o ferro, entre outros. Nesse outro slide nós temos exemplos de materiais isolantes, como a borracha, o plástico, entre outros. Bom, meus amores, embora a eletricidade esteja presente em nossa vida, precisamos tomar alguns cuidados com a energia elétrica, como, por exemplo, não ligar aparelhos elétricos quando estiver molhado ou descalço, não colocar o dedo em objetos na tomada, não empinar pipas próximo a postes de eletricidade, desligar sempre os aparelhos elétricos quando não estiver sendo utilizados, entre outros cuidados que devemos ter. O corpo funciona como um condutor de corrente elétrica. Ao tocarmos em dois fios desencapados, o circuito fechado de corrente elétrica atravessa o nosso corpo. Aqui nesse slide nós temos alguns exemplos, de perigos da energia elétrica. O dedo na tomada, a pipa sobre os fios, a árvore encostada no fio, os fios desencapados, são exemplos de alguns perigos da energia elétrica. Bom, meus amores, na aula de hoje sobre energia elétrica em movimento, aprendemos que a energia elétrica chega aos postes de luz das ruas e depois às nossas casas por meio da corrente elétrica. E que a corrente elétrica são cargas elétricas em movimento ordenado, que chega às nossas casas no interior de cabos e fios elétricos. Sobre permitindo ou impedindo que a energia elétrica passe, aprendemos que há materiais que permitem a passagem da corrente elétrica e outros que não permitem, e que esses materiais são chamados de condutores e isolamento. Exemplo de condutores, o aço e o ferro. Exemplo de isolamento, o plástico e a borracha. Bom, sobre perigos da energia elétrica, aprendemos que, embora a eletricidade esteja presente em nossa vida, precisamos tomar alguns cuidados com a energia, como, por exemplo, não ligar aparelhos elétricos quando estiver molhado ou descalço, não colocar o dedo em objetos na tomada, não empinar pipas próximas a postes de eletricidade, desligar os aparelhos elétricos quando não estiver sendo utilizado, entre outros. Bom, aprendemos também que o nosso corpo funciona como um condutor de corrente elétrica. Ao tocarmos em dois fios desencapados, o circuito fechado de corrente elétrica atravessa o nosso corpo. Bom, meus amores, para finalizar, vamos responder uma questão do livro de vocês. Vamos lá. Classifique os materiais e os objetos dos retângulos em condutores
ou isolantes de energia elétrica. Preencha a tabela a seguir. Lembrando que, como exemplo de condutores, são os ferros, os ácidos, os alumínios, né? E isolante, madeira, papel, plástico, né? Então, vamos lá. Aí nós temos fio de arame, colher de pau, clipe, papel alumínio, cortiça, saca de plástico, borracha, colher de metal, prego, moeda e lápis. Vamos lá. Os condutores são clipe, moeda, fio de arame, prego, colher de metal e papel de alumínio. Os isolantes, cortiça, colher de pau, faca de plástico, lápis e borracha. Tranquilo? Bom, meus amores, para fixar mais o conteúdo, responda a atividade do livro das páginas 58, 60, 61, 62, 65 e 66. Respondam com bastante atenção. Um grande beijo da Pro e até a próxima aula.